Seja bem-vindo a mais um vídeo do DNA Educase. Meu nome é Mariana, tudo bem com você? Nós aqui da equipe esperamos que sim. No vídeo de hoje, vamos aprender um novo tópico do conteúdo de bioquímica, os lipídios. Mas antes de começarmos a conhecer melhor esse grupo de moléculas tão incríveis, não esqueça de dar uma olhadinha rápida na nossa playlist de bioquímica disponível aqui no canal, para que você possa relembrar ou até mesmo aprender sobre outros conceitos importantes e não ficar confuso durante o nosso estudo de hoje, ok? Pode clicar lá que eu te espero. Então, agora que você está pronto para aprender sobre os lipídios, vamos começar entendendo o que são essas substâncias. Trata-se de um grupo bem diverso de compostos que compartilham em comum a característica de serem insolúveis em água. Entretanto, solúveis em solventes orgânicos, tais como clorofórmio, éter e acetona. Podem desempenhar diversas funções, como, por exemplo, reserva energética, isolantes térmicos, amortecimento de choques, elementos estruturais de membranas, cofatores enzimáticos, transportadores de elétrons, pigmentos fotossensíveis, âncoras hidrofóbicas para proteínas chaperonas, agentes emulsificantes do trato digestivo, hormônios, mensageiros intracelulares e solventes para substâncias lipossolúveis. Ufa! Só de comentar já deu para notar que os lipídios possuem uma importância danada no metabolismo de diversos seres vivos, né? Agora vamos entender melhor como são essas moléculas tão vitais? Os lipídios derivam de substâncias chamadas ácidos graxos, que nada mais são que ácidos carboxílicos com cadeias carbonadas de 4 a 36 carbonos, que podem ser totalmente saturadas ou possuírem diversas ramificações e insaturações. Para entendermos bem profundamente as características estruturais dos lipídios, precisamos conhecer a fundo essas substâncias tão singulares. Uma curiosidade importante sobre os ácidos graxos é que, assim como outras estruturas em bioquímica, eles possuem uma nomenclatura específica que é só deles. Que tal darmos uma olhadinha? Vamos começar esse estudo pela nomenclatura dos ácidos graxos não ramificados, ok? Para nomeá-los, devemos colocar o seu nome mais representativo, de acordo com as regras de nomenclatura da IUPAC, para ácidos carbônicos e especificar o comprimento das cadeias e o número de ligações duplas, informações que separamos com 2 pontos após o nome da substância. Um exemplo é o ácido palmítico, ou hexadecanoico, que recebe esse nome representativo pois é o principal componente do óleo de palma. Esse ácido graxo é saturado e possui 16 carbonos em sua cadeia principal. Desta forma, ao escrevermos seu nome, colocamos ao lado o número 16, que representa a quantidade de carbonos em sua cadeia, e 2 pontos, para separar do seu número de ligações duplas, que neste caso é 0. Outro exemplo é o ácido oleico, ou ácido octadec-9-etanoico, segundo a IUPAC, que possui uma ligação dupla e 18 carbonos em sua cadeia principal. Assim, ao lado de seu nome, escreveremos o número 18, indicando seu número de carbonos, e 2 pontos para separá-lo de seu número de ligações duplas, que é 1. Entendeu? Mas podemos ser ainda mais específicos, indicando a posição em que as ligações duplas se encontram em relação ao carbono carboxílico 1. Essa nomenclatura é feita através de sobrescritos a deltas maiúsculos. Ficou confuso? Vamos observar esse exemplo. Temos um ácido graxo que possui 20 carbonos e uma ligação dupla entre o carbono 9 e o carbono 10, além de outra ligação dupla entre o carbono 12 e 13. Desta forma, seu nome hipotético seria acompanhado do número 20, 2 pontos, o número 2 indicando o número de ligações duplas e o triângulo delta com as sobrescrições 9 e 12, indicando a posição de cada dupla na cadeia. Viu como é tranquilo? Nomeando desta maneira, estamos dando todos os detalhes necessários para a identificação desses ácidos. Mas para te ajudarmos ainda mais, aqui vão algumas dicas na hora de reconhecer as estruturas mais frequentes. Os ácidos graxos mais comuns apresentam um número par de carbonos e possuem cadeias não ramificadas do carbono 12 ao 24. Outra dica é que a grande maioria dos ácidos graxos monoinsaturados tem a ligação dupla localizada no carbono 9, e os poliinsaturados apresentam ligação dupla também nos carbonos 12 e 15.
Além disso, em quase todos os ácidos graxos naturais, as duplas são da forma cis, ou seja, possuem átomos de hidrogênio no mesmo plano da ligação do carbono. Uma outra nomenclatura muito importante referente aos ácidos graxos é a chamada nomenclatura ômega de ácidos graxos poliinsaturados. Vamos conhecê-la? Nesta nomenclatura, contamos o carbono 1 das cadeias em relação à posição da primeira ligação dupla próxima à extremidade onde há o grupo metil. Os ácidos graxos poliinsaturados, com a primeira ligação dupla no carbono 3, ao contar do 1, são chamados de ômega 3. Já os que possuem ligações duplas no carbono 6 são chamados de ômega 6. É importante frisar que essas famílias de cadeias poliinsaturadas ômega 3 são estruturas essenciais à nutrição de diversos organismos. Eu aposto que vocês já ouviram falar dessas estruturas como suplementos alimentares, viu? É importante citar também que o comprimento e o grau de insaturação dessas moléculas são características fundamentais para determinar suas propriedades físicas, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição e apolaridade. Quanto maior a cadeia e menor a quantidade de ligações duplas, menor a solubilidade. Ácidos graxos curtos possuem uma pequena solubilidade derivada do grupo carboxílico polar em sua estrutura. Já os compostos saturados possuem rotação livre em torno de cada ligação carbono-carbono, o que garante uma maior flexibilidade à cadeia. Sua conformação mais estável é a forma totalmente estendida, pois possui menor impedimento estérico com átomos vizinhos. Isso possibilita que cadeias agrupem-se de forma compacta e, assim, tendam a formar estruturas sólidas. Desta maneira, compostos insaturados com ligações duplas que forçam a dobra da cadeia desfavorecem o agrupamento e a formação de interações fortes, tendendo assim a formar estruturas líquidas. Vale citar que a diversidade entre os diferentes tipos de produtos lipídicos, bem como as suas texturas, são derivadas de diferença nas cadeias carbônicas de seus ácidos graxos. Por exemplo, você sabe a diferença entre gorduras e óleos? Ambas são estruturas lipídicas e a principal diferença entre óleos e gorduras está justamente no conteúdo de ácidos graxos saturados ou insaturados. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente, pois são ricos em ácidos graxos insaturados. Por sua vez, as gorduras, que possuem aspecto sólido, possuem predominância de ácidos graxos saturados. Agora que você sabe nomear e identificar as características mais comuns dos ácidos graxos, deve estar se perguntando qual é a importância dessas substâncias, não é? Além de compor fosfolipídios e glicolipídios, como já citamos anteriormente, essas substâncias também são capazes de modificar proteínas por meio de ligações covalentes, direcionando-as a membranas. Também são responsáveis pela formação de moléculas derivadas, tais como hormônios e mensageiros intracelulares. Além disso, a partir de suas oxidações nas mitocôndrias, servem como fontes energéticas, sendo armazenados em adipócitos, principalmente na forma de triglicerídeos. Bem, agora que já aprendemos bastante sobre os ácidos graxos, que tal falarmos sobre os tipos de lipídios? Para isso, nós vamos começar falando de algumas substâncias bem especiais, os lipídios de armazenamento. Como o nome já diz, são gorduras e óleos que realizam o armazenamento energético nos organismos e são derivados de ácidos graxos e hidrocarbonetos de inox baixo, altamente reduzíveis. Sua oxidação celular é exergônica. Eles podem ser estocados em grandes quantidades, mas exigem solubilização em proteínas ou lipoproteínas para serem transportados em ambientes aquosos. Os lipídios mais simples constituídos de ácidos graxos são os triacilgliceróis, também chamados de triglicerídeos, gorduras neutras ou gorduras. Sua estrutura é composta por 3 ácidos graxos, iguais ou diferentes, cada um em uma ligação éster com uma molécula de glicerol, o que resulta em moléculas apolares, hidrofóbicas e com densidade menor que a da água. Nos animais, os triglicerídeos são armazenados em gotículas no interior de adipócitos.
Nos vegetais, as sementes são as principais responsáveis por tal armazenamento. Tais moléculas são muito reduzidas e liberam mais energia na oxidação, bem como podem ser armazenadas sem água de hidratação. Essa é uma das vantagens de utilizar trigliceróis ao invés de polissacarídeos como molécula de reserva energética. E por fim, para fechar nosso tópico sobre lipídios de armazenamento, vamos falar sobre as ceras biológicas. Tratam-se de ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeias longas, geralmente de 14 a 36 carbonos, com álcoois de cadeia longa, que possuem cerca de 16 a 30 carbonos. Esses compostos possuem pontos de fusão altos e encontram-se na fase sólida. Em geral, as ceras biológicas possuem as seguintes aplicações: armazenamento de combustível metabólico em plânctons, são presentes nas folhas de diversos tipos de plantas que têm a sua superfície envolta pela cera, tornando-as impermeáveis, o que evita a perda excessiva de água pela transpiração. Também são presentes na lubrificação e impermeabilização e proteção de pelos, penas e pele em animais e humanos. O próximo grupo de lipídios do qual vamos conversar são os lipídios estruturais de membranas. Trata-se de um conjunto de substâncias que compõem uma dupla camada lipídica, que atua como barreira à passagem de moléculas polares e íons, na grande maioria dos organismos celulares. Uma curiosidade sobre os lipídios de membrana é que eles são anfipáticos. E o que isso quer dizer? Bem, significa que eles possuem uma região hidrofóbica e outra hidrofílica em sua estrutura, o que favorece o empacotamento em bicamadas. Agora, vamos conhecer os principais tipos de lipídios de membranas? Começando pelos glicerofosfolipídios ou fosfoglicolipídios, regiões hidrofóbicas com dois ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Essas estruturas são derivadas do ácido fosfatídico, nas quais os dois ácidos graxos são unidos por ligações éster ao primeiro e segundo carbono do glicerol, e há um grupo fortemente polar ou carregado ligado por ligações fosfodiéster ao terceiro carbono. Desta forma, o glicerol torna-se uma molécula com extremidade quiral. Como quaisquer ácidos graxos podem compor essa estrutura, glicerofosfolipídios podem consistir em múltiplas espécies de moléculas. Isso influencia nas diversas profundidades possíveis de superfície de membranas. Partindo agora para mais dois exemplos de lipídios de membranas, os galactolipídios e os sulfolipídios. Consistem em dois ácidos graxos esterificados com o glicerol, mas sem os fosfatos característicos, como visto no nosso primeiro exemplo. Os chamados galactolipídios são estruturas que possuem um ou dois resíduos de galactose, conectados por uma ligação glicosídica ao terceiro carbono de um 1,5 diacilglicerol. Esse lipídio é comumente localizado nas membranas tilacoides dos cloroplastos e, por isso, são substâncias abundantes em células vegetais. Já os sulfolipídios são resíduos de glicose sulfonados, unidos a um diacilglicerol, em ligação glicosídica. Esse grupo sulfonato possui carga negativa, como a do fosfato em fosfolipídios. Existem também os esfingolipídios, ácidos graxos ligados a uma amina, a esfingosina e esteróis, compostos caracterizados por um sistema rígido de 4 anéis hidrocarbonados, fusionados, como veremos a seguir. Como citado anteriormente, podem ser compostos por uma esfingosina, ou seja, um aminoálcool de cadeia longa, ou um de seus derivados, como ácidos graxos de cadeias longas e um grupo polar unido. Em alguns casos, há uma ligação glicosídica e em outros há uma ligação fosfodiéster. Por serem derivados da esfingosina, possuem um grupo cabeça ou estrutura inicial da cadeia polar e duas caudas apolares, sem glicerol. Um exemplo de esfingolipídio famoso é a ceramida. Trata-se de um ácido graxo em uma ligação amida à amina do segundo carbono da esfingosina.
Essa estrutura é similar ao diacilglicerol. Dentro das ceramidas, existem 3 subclasses derivadas: as esfingomielinas, os glicolipídios neutros e os gangliosídeos. A principal diferença entre essas subclasses está nos grupos cabeça de suas cadeias. Vamos conhecer melhor essa família? Começando a falar sobre as esfingomielinas. Essas ceramidas possuem fosfocolina ou fosfoetanolamina como grupo cabeça polar, ou seja, são exemplos de fosfolipídios. Em seguida, na família, temos os glicoesfingolipídios, estruturas que possuem grupos cabeça com um ou mais açúcares conectados diretamente à hidroxila do carbono 1, na porção ceramida sem fosfato. É o caso dos glicolipídios neutros, ou seja, glicolipídios não carregados em pH 7. O primeiro exemplo dessa subclasse são os cerebrosídeos, estruturas com um único açúcar ligado à ceramida, como a galactose ou a glicose. O segundo exemplo são os glicosídeos, glicoesfingolipídios com 2 ou mais açúcares, como D-glicose ou N-acetil-D-galactosamina. Por fim, temos o último tipo de ceramida, os gangliosídeos. São estruturas mais complexas, pois têm oligosacarídeos como cabeça polar e um ou mais resíduos de ácido N-acetilneuramínico nas terminações. Possui carga negativa em pH 7. Nas superfícies celulares, essas substâncias são aplicadas como sítios de reconhecimento biológico, como ocorre em definição dos grupos sanguíneos e norteamento para transfusões sanguíneas. Agora, saindo da família das ceramidas, vamos ver outro exemplo de lipídios de membrana, que já citamos brevemente aqui no vídeo, os esteróis. Os esteróis são lipídios estruturais de membranas eucarióticas, com núcleo esteroide, ou seja, 4 anéis fusionados, 3 com 6 carbonos e 1 com 5 carbonos. Eles também possuem um núcleo quase planar e relativamente rígido. Um exemplo de esterol famoso é o colesterol. Trata-se de uma estrutura anfipática, com grupo cabeça polar, contendo uma hidroxila no carbono 3, um corpo apolar com núcleo esteroide e cadeia lateral hidrocarbonada no carbono 17. Nos organismos, os esteróis também possuem diversas outras funções, pois são precursores de inúmeros produtos, como hormônios e ácidos biliares. Vale ressaltar aqui que fosfolipídios são moléculas que possuem como característica um grupo cabeça polar unido a uma porção hidrofóbica por uma ligação fosfodiéster em glicerofosfolipídios e alguns esfingolipídios. Já os glicerofosfolipídios, por sua vez, são esfingolipídios sem fosfato, mas com açúcares simples ou oligosacarídeo complexo, em uma das extremidades polares. A degradação de esfingolipídios e fosfolipídios ocorre nos lisossomos, a partir de enzimas hidrolíticas específicas. Caramba, viu como são diversos os lipídios de membrana? Dependendo de sua composição, adquirem características estruturais adequadas às suas funções específicas, contendo classes e subclasses de substâncias. Agora, vamos conhecer nosso penúltimo tópico, o mais plural de todos: lipídios com funções diversas, utilizados como sinalizadores, cofatores e pigmentos. Como pigmentos, os lipídios possuem um sistema de ligações duplas conjugadas. Tratam-se de moléculas que absorvem luz visível, podendo atuar na visão, fotossíntese e em outros diversos sistemas biológicos. Como exemplos, possuímos as substâncias carotenoides, como o licopeno, presente no tomate e em vegetais com coloração vermelha-alaranjada. Além de participar como pigmento, esse carotenoide previne a oxidação do colesterol, evitando doenças cardiovasculares. Já como sinalizadores, os lipídios possuem papéis ativos no tráfego metabólico, como metabólitos e mensageiros. São diversos hormônios e mensageiros intracelulares. Aqui vão alguns exemplos importantes de lipídios sinalizadores.
Temos o fosfatidilinositol e seus derivados fosforilados, que atuam em diversos níveis para regular a estrutura celular e o metabolismo. Essas estruturas são reservatórios de moléculas mensageiras, que são liberadas dentro da célula em resposta a sinais extracelulares. Isso ocorre pois o mesmo é hidrolisado a partir de ativação da enzima fosfolipase C de membrana, liberando dois mensageiros intracelulares, o trifosfato de inositol e o diacilglicerol, provocando assim uma cascata de reações em resposta à sinalização. Outro exemplo são os eicosanoides, hormônios parácrinos, ou seja, que atuam somente em células próximas ao invés de serem transportados pelo sangue, com efeitos diversos como envolvimento na reprodução, inflamação, na febre e na coagulação. São hormônios derivados do ácido araquidônico, um ácido graxo insaturado de 20 carbonos. Essa família de lipídios de sinalização também possui 3 classes: as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Começando com as prostaglandinas, estruturas com anel de 5 carbonos originadas do ácido araquidônico. Possui funções diversas, como a contração muscular lisa do útero, na menstruação e no parto. Outro membro desta família são os tromboxanos, substâncias com anel de 6 carbonos contendo éter. São produzidos pelas plaquetas e atuantes na formação de coágulos. Por fim, temos os leucotrienos, hormônio com 3 ligações duplas conjugadas em sua estrutura. São poderosos sinalizadores biológicos relacionados à contração da musculatura lisa de vias aéreas e à crise asmática. Nosso último exemplo de lipídio de sinalização são os hormônios esteroides. Os esteroides são derivados oxidativos dos nossos já conhecidos esteróis, lembra? Essas substâncias possuem um núcleo esterol, mas não possuem cadeia alquílica, ligada ao anel D do colesterol. São exemplos de hormônios esteroides os hormônios sexuais e os produzidos pelo córtex da suprarrenal, o cortisol e a aldosterona. Esses hormônios circulam pela corrente sanguínea em carreadores proteicos, do local onde foram produzidos até os tecidos-alvo, onde entram nas células e ligam-se a receptores específicos, causando mudanças na expressão gênica e, consequentemente, no metabolismo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado e aprendido muito mais sobre essas substâncias tão incríveis. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal para outros conteúdos de bioquímica e nos seguir em nossas redes sociais. O mapa mental da aula de hoje e outros esquemas complementares estarão disponíveis em nossas redes sociais para que você possa salvar e estudar depois. Ah, e não esqueça de recomendar esse vídeo para aquele amigo que tem dificuldade nessa matéria, viu? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bons estudos!